Um rei para eles. Então Deus é um Deus que vai apontar o filho de Quis por nome Saul. Mas eu queria que você entendesse algo muito importante. O que? É que Saul era alguém que não tinha nenhum tipo de experiência no campo de batalha. Saul era alguém que não tinha nenhum tipo de habilidade no campo de batalha. Mas aí eu queria que você entendesse algo. O que? É que Deus tinha que fazer aquele encontro entre Saul e Samuel. E como Deus já vai fazer esse encontro entre Saul e Samuel? É bem simples. Deus agora vai permitir que seu pai, o pai de Saul, perca as jumentas. E quando a jumenta se perde, o pai de Saul vai dizer para Saul: meu filho, sai para poder procurar as minhas jumentas que se perderam. E quando Saul sai para poder procurar o que se perdeu, ele encontra Samuel. Você consegue compreender que foi necessário algumas coisas se perder para Saul encontrar alguém que iria levantar ele a... Fala para essa pessoa que está ao seu lado: às vezes é necessário algumas coisas se perderem para a gente encontrar com um projeto de Deus no meio do caminho. O que me chama a atenção é que quando Saul encontra Samuel, Samuel está juntamente com os anciões. Samuel, quando observa Saul, vai se aproximar de Saul juntamente com os anciões e vai dizer para Saul uma coisa: o que? Você vai ser o mais novo rei de Israel. Mas o que me prende no texto é que quando Saul se aproxima, Samuel, juntamente com os anciões, faz aquela roda e Saul está no meio. E quando Samuel pega o vaso cheio de azeite e derrama na cabeça de Saul, o que me chama a atenção é que, como eu já disse, Saul era alguém que não tinha nenhum tipo de experiência no campo de batalha. Saul era alguém que não tinha nenhum tipo de habilidade. Quando Samuel unge a cabeça de Saul e o óleo está descendo pela cabeça de Saul, o ministério de Saul está sendo ativado pela vida de Samuel. E cá entre nós, Samuel vai se sentir completamente responsável pelo fato de Saul estar iniciando o ministério. Mas e aí? A unção que Samuel sempre carregou está sendo transferida para Saul. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Samuel unge Saul a rei, Samuel vai continuar perto de Saul, porque Samuel entendeu uma coisa: por mais que eu ungi Saul a rei, eu não posso me ausentar. E por que Samuel não poderia se ausentar? É porque Samuel levou anos para que o ministério se mantesse de pé, e ele jamais iria deixar o recém-ungido sozinho, porque Samuel entendia. Porque senão, aquilo que ele levou há anos para manter de pé, por causa de uma atitude precipitada de Saul no começo, poderia jogar por água abaixo aquilo que Samuel levou há anos para manter de pé. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Saul, no período de 2 anos, Saul é alguém que iniciou o ministério muito bem. Saul, no período de 2 anos, Saul é exemplo para todo mundo quer ser como Saul. Mas o que me prende mais ainda no texto é que quando se passa 2 anos, a gente repara uma coisa: é que quem começou muito bem agora começa a trilhar um caminho que não é para trilhar. Quem começou muito bem agora começa a ir em determinados lugares a qual não é para ir. Quem começou muito bem agora começa a ir em certos caminhos que não é para ir. Mas e aí, Gabriel, quando Samuel observa que quem iniciou muito bem agora está trilhando um caminho que não é para trilhar, Samuel agora vai se aproximar e vai perguntar para Saul: cara, o que está acontecendo? Eu acreditei em você, eu investi em você, eu depositei as minhas esperanças em você, eu jejuei quando você precisava, eu orei quando você precisava, e você está trilhando um caminho que não é para trilhar. O que está acontecendo? É bem simples. Saul vai deixar uma coisa bem clara para Samuel: o que? 2 anos atrás, quando iniciou, eu decidi dar certo, mas só que 2 anos se passaram, e a partir de hoje eu não quero dar certo, quero dar errado. E cá entre nós, não adianta eu querer ou você querer que alguém dê certo, quando esse alguém já deixou uma coisa bem clara: o que? Eu quero dar errado. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: não adianta você querer
que alguém dê certo quando esse alguém por vontade própria decidiu dar errado. Saul está sendo bem sincero para Samuel dizer: eu quero. É que Samuel vai insistir mais ainda em Saul para que ele dê certo. E o que vai acontecer? Samuel vai orar mais, Samuel vai jejuar mais, Samuel vai chamar Saul para oração. Mas e aí, Gabriel? Gente, Saul já estava com o coração completamente corrompido. Saul já estava completamente com o coração virado e dar profundamente errado. Mas só que Samuel, alguém que tinha ousadia e tinha muita fé, ele vai investir pesado. E nessa insistência, Deus agora decide falar com Samuel uma coisa: o quê? Deus agora vai dizer para Samuel: Samuel, fala para Saul entrar na cidade dos Amalequitas, coloca a cidade de cabeça para baixo, não deixa nenhum sobrevivente, é para matar todo mundo, não deixa nenhum ismaelita vivo. Mas sabe o que me prende no texto? É que Saul é alguém que, após ouvir o que Deus falou pela boca de Samuel, ele escuta o que Deus falou, ele entra na cidade, ele acaba com o mal pela metade, mas ele não acaba com o mal pela raiz. Repare, Deus mandou ele acabar com tudo, mas só que Saul é alguém que corta o mal pela metade, mas não corta o mal pela... Fala para essa pessoa que está ao seu lado: o teu mal é esse. Deus mandou você acabar com tudo e você preferiu cortar pela metade. Saul vai deixar algumas coisas vivas, e aqui eu queria que você dê mais a sua atenção. Quando Samuel se aproxima, vai perguntar para Saul uma coisa: você fez tudo aquilo que Deus mandou você fazer? Ele, com a cara mais lavada, ele vai dizer: eu fiz tudo aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas só que aquilo que Saul preservou e deixou em vida, agora começa a fazer barulho. E cá entre nós, Samuel agora vai se lamentar. E por que Samuel vai se lamentar? É porque Saul é alguém que está tratando na mentira, alguém que sempre tratou ele na... Fala para essa pessoa que está ao seu lado: não se esqueça das pessoas que no momento mais difícil da sua vida foram elas que estenderam a mão para você quando todo mundo virou as costas para você. Nunca esqueça das pessoas que deram as costas para você se apoiar quando todo mundo estava com uma pedra para poder tacar em você. O que me chama a atenção é que Saul está tratando na falsidade quem sempre tratou ele na lealdade. Mas e aí, Gabriel? Samuel vai se lamentar, gente. E por que Samuel vai se lamentar? É porque tudo que Samuel queria era que o projeto Saul desse certo. Mas e aí? Tudo deu? E precisamos entender e ter maturidade para compreender que muitas das vezes a gente vai fazer de tudo para que tudo dê certo, mas no final, muitas das vezes, as coisas podem dar. Mas espera aí, tudo que Samuel poderia fazer, ele fez. Quem decidiu dar errado não foi Samuel, foi Saul. Samuel invertiu, acreditou, orou, jejuou, buscou, mas quem decidiu dar errado não foi Samuel, foi Saul. Quando Saul trata Samuel na falsidade, Samuel já não quer saber mais de nada de Saul. E o que Samuel vai fazer? Samuel agora vai pegar as suas coisas, e ele decide ir embora. Mas só que Saul agora fica desesperado e o coração vai acelerar. E por que o coração vai acelerar? É porque Saul entende que quando Samuel sai, a presença de Deus também sai. E Saul sabe de uma coisa: o quê? Que quando Deus quer castigar alguém, Deus se ausenta da vida dessa pessoa. Saul então fica desesperado, porque Samuel já colocou no coração de partir. Mas quando Samuel coloca no coração de partir, Saul segura em suas vestes e está forçando para que ele fique na marra. Mas e aí? Samuel já colocou no coração o quê? De ir embora. E cá entre nós, não dá para ficar no ambiente onde a sua presença já não é mais. Gabriel, o que você quer dizer com isso? É bem simples. Repare, lá atrás Deus disse o quê? Acaba com tudo, não deixe nenhum sobrevivente.
Saul escutou o que Deus mandou ele fazer? Não. O exemplo básico, Abraão. Deus vai dizer o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parede. Repare, Deus está mandando sair. Jesus. Deus está mandando sair Abraão juntamente com a sua família. E a parentela? Deixa. Mas só que quando Abraão sai, Abraão vai carregar Ló. Repita comigo, Ló. Repara uma coisa, por vontade própria, Abraão não tinha coragem de mandar Ló embora. Por vontade própria, Abraão não tinha coragem de dizer: Ló, você fica e eu vou. Porque cá entre nós, Ló tinha Abraão como tio, e na verdade era tio. Ló tinha Abraão como segundo pai. E cá entre nós, tudo que Ló é porque Abraão ensinou. Tudo que Ló conquistou é porque Abraão orientou. Mas só que na hora que Deus manda ele deixar para Abraão ir, Abraão decide levar. Mas só que o texto está escrito uma coisa: o quê? Que Ló está crescendo e Abraão está crescendo. Mas repare, não é porque os dois estão crescendo que é sinal que Deus está no meio deles. Uma coisa é inchar, outra coisa é crer. Repare, Deus mandou deixar, mas só que por vontade própria Abraão está levando. Repare, por vontade própria ele teve coragem de mandar ir. E o que vai acontecer no meio do caminho? Repita comigo: uma grande confusão. E aí, nessa confusão foi a oportunidade para qual? Para Abraão dizer para Ló o que? Escolhe um caminho. E precisamos entender o que? Se por vontade própria você não tem coragem de mandar, Deus cria uma situação apropriada para você mandar alguém ir. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: vai chegar o seu momento de você decidir. Ou você permite que fica do teu lado e você morre no meio do caminho, ou você manda ir embora para você continuar o projeto. O que me chama a atenção é que quando Abraão vai mandar Ló escolher um caminho, repare, Ló vai escolher o campo verdejante. E quando ele observa o campo verdejante, ele vai olhar, nem para agradecer Ló, ou melhor, nem para agradecer Abraão, ele agradece. O que Ló vai fazer? Pega o que é dele e vai embora. Partiu. Mas e aí, Gabriel? É bem simples. O que? A vontade de ir embora já estava no coração há muito tempo de Ló. E por que Ló não foi antes? É porque tinha um Abraão que estava aprendendo do lado, alguém que nunca quis mais permanecer do lado. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: não adianta você querer que alguém fique, quando esse alguém há muito tempo já deixou bem claro: eu não quero mais ficar. Voltando para o texto, Samuel vai partir, mas nisso que ele vai partir, Saul segura suas vestes e rasga. Quando as suas vestes é rasgada, Samuel vai observar e vai olhar dentro dos olhos de Saul e vai dizer uma coisa: o que? Da mesma forma que as minhas vestes foram rasgadas agora, o seu reinado aqui em Israel está sendo rasgado. E precisamos entender uma coisa: o que? Samuel vai partir completamente com o coração quebrado, entristecido, amargurado. Mas e aí? Aqui eu queria que você compreendesse e entendesse uma coisa: enquanto Samuel está sofrendo, Deus está observando tudo e Deus não está dizendo. E precisamos entender que por muitas das vezes a gente vai estar no auge da nossa dor, Deus vai observar e Ele não vai dizer. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: até nessa dor, Deus tem um plano. Diz mais uma vez: até nessa dor, Deus tem um plano. Gabriel, mas eu estou sofrendo muito. Até na dor, Deus tem um.
está observando tanto que Deus observou uma coisa, o quê? Que o tempo está passando e Samuel é profeta, juiz e sacerdote. E sofre essa decepção. Repara uma coisa, Samuel ele não vai para casa, Samuel vai para o templo. Mas sabe o que me prende no texto? É que ele vai para o templo, ó. O culto tá rolando. Samuel tá como? Fazendo nada. Gente, Samuel é profeta, juiz e sacerdote. No começo do seu ministério, Samuel é alguém que sempre entregou tudo. Mas repare, depois de uma grande decepção, Samuel não está entregando. E uma coisa que Deus não aceita é alguém que um dia entregou tudo e hoje não está entregando. Repare, exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 está escrito: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite Jesus foi. Repara uma coisa, ele pega o pão, dá graça e reparte com quem está na mesa. Repare, Paulo vai observar uma coisa, o quê? Que quem está na mesa tem nada a ver com as particularidades de Jesus. Então precisamos compreender que, independente das nossas particularidades, a obra de Deus ela não pode parar. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: independente das nossas particularidades, a obra de Deus ela não pode parar. Repare, por causa de uma decepção, Samuel está jogando tudo pro alto. Por quê? Porque Samuel é alguém que está carregando uma culpa a qual não foi ele que criou. Samuel está carregando um sentimento de dor a qual não foi o motivo dessa dor. E que sentimento é esse? É que Saul deu errado. Mas foi ele o motivo de Saul dar errado? Não, Saul que decidiu por vontade própria dar errado. Mas só que Samuel é alguém que está carregando um sentimento de culpa a qual não é para ele estar carregando. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: você não tem culpa das decisões de Saul. Deus observou tudo, mas só que Deus observou tudo, Deus ficou em silêncio. E Deus queria ver qual seria a tua situação, a tua atitude após essa decepção. Samuel, ao invés de continuar, Samuel está preso no presente, ou melhor, ele está no presente, mas a sua mente está aprisionada no passado em uma decepção. Lá em Salmos, número 147, verso 7, está escrito: tira a minha alma dessa prisão. Gente, somente aqui está relatando alguém que está andando, mas a sua mente está aprisionada em uma prisão. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: hoje é a noite de Deus te libertar de toda a prisão que te aprisionava lá atrás no passado. Porque por muitas das vezes parece que a gente é igual Samuel. Como? Entra por essas portas, senta, até louva, mas e aí? A mente está aprisionada lá atrás no passado. E Deus está perguntando para alguém nessa noite: até quando vai ficar dessa forma? Até quando vai sustentar na marra uma imagem como se tudo estivesse bem, se a tua alma está gritando e está pedindo ajuda? Até quando vai sustentar na marra um sorriso se você só chora quando chega dentro de casa? E Deus está perguntando para alguém: até quando? Gabriel, não estou aguentando mais. Ei, tem pessoa que está do teu lado que pode te ajudar. Você está dizendo para alguém: precisa de ajuda? Porque cá entre nós, a queda tem o poder de fazer a gente cair, mas o abraço também tem o poder de trazer a vida. Diz para essa pessoa que está ao seu lado: fale menos,
e abrace mais. Porque tem pessoas que estão do teu lado e que precisam só de um abraço para poder voltar a viver. Sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus vai dizer: até quando terá tudo a de Saul havendo eu regem? Enche seu vaso de azeite e vem. Por que Deus está mandando Samuel se encher se ele está dentro do templo? Gente, Samuel é profeta, juiz e sacer. Além dele estar no templo, não estar fazendo nada, ele está vazio. E por que quem está do lado, na direita, da esquerda, na frente, na retaguarda, não está vendo nada? É porque Samuel é alguém que está no culto, Bíblia na mão, espada na outra, escudo no outro. Quem olha para ele, vai tudo. Mas a realidade, está preso lá atrás no passado e não consegue se libertar. E a pior coisa é alguém tá dentro, não conseguir se encher, aprisionado e não conseguir se libertar. Você já viu um passarinho quando ele vai pegar um pássaro? Ele não pega um pássaro para poder matar. Ele pega um pássaro para poder aprisionar. Quando o passarinheiro pega o passarinho, o passarinheiro vai fazer? Vai dar comida, vai dar de beber. E por muitas das vezes, até de manhã, vai pegar o passarinho. Vamos cantar? Canta. Quando o passarinho acha que vai voar, que vai romper, o passarinheiro vai dizer: ó, eu te dou de comer, eu te dou de beber, mas só que voar, você não voa mais. E por que ele não voa mais? É porque ele está aprisionado. E cá entre nós, tem gente que até entra, canta, louva, mas quando pensa que vai romper, não pode. Por quê? Está aprisionado. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: hoje é a noite de Deus quebrar toda a gaiola de todas as alas que tenta te aprisionar. Deus vai dizer: enche seu vaso de azeite, vem. Vazio. Samuel é alguém que não consegue tomar nenhum tipo de atitude. Mas quando Samuel ele vai se encher, Samuel agora vai tomar uma atitude qual? De ir até a casa de Jessé. Mas espera aí, gente. Eu queria que você compreendesse algo. O que? É que quando Samuel se enche, ele agora vai se posicionar dentro do projeto de Deus. E quando ele se encaixa no projeto de Deus, repara uma coisa: ele agora vai tomar uma atitude igual, é escutar o que Deus falou e ir até a casa de Jessé. Quando ele chega até a casa de Jessé, repara uma coisa: Jessé já estava com seus filhos queridos apresentando para poder ser ungido a rei. Mas só que Samuel se aproxima e vai perguntar para Deus: Senhor, é esse? Ele vai dizer: não. Senhor, é esse? Não. Senhor, é esse? Ao ponto de Samuel perguntar: acabou-se os meninos? E Jessé vai dizer: não, ainda tem um. Está onde? Está no campo. E aqui precisamos entender o que? É que Davi estava no campo e Davi estava se lamentando, porque cá entre nós estava no período de Páscoa. E no período de Páscoa, naquele período e naquela época, era para todos da família estar reunido, sentado na mesa, participando da Páscoa. Tá todo mundo na mesa. Mas se Davi não está em casa, ele está no campo. Mas ele vai para o campo porque ele quer? Gente, não. Ele vai porque até mesmo ele foi expulso dentro de casa. Davi estava sofrendo certas coisas dentro de casa que talvez eu ou você não suportaria. Mas só que quando Davi vai para o campo, ele pega a ovelha e no diálogo com Deus agora ele vai se entregar em prantos. E na sua oração imagina Davi dizendo para Deus: Senhor, da mesma forma que eu cuido delas, eu também quero ser cuidado. Mas espera aí, quando Davi é alguém que está no campo, está se lamentando e pedindo para Deus ser cuidado da forma que ele cuida, repare, foi necessário Deus tratar alguém dentro do templo que estava aprisionado no passado
para poder levar até o outro lado, para poder levantar alguém que estava no campo. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, se prepara. Diz mais uma vez, se prepara. Porque Deus pode te usar para poder levantar alguém que está do outro lado do mundo. É necessário Deus tratar com Samuel dentro do templo, para que ele honrasse Davi lá no campo. Não vou me estender. Davi é alguém que, quando se aproxima, Samuel vai ungir Davi a rei. Davi, como era obediente, você sabe a história. Ele vai, seu pai vai dizer, vai até o campo levar alimento para seus irmãos. Davi chegando até o campo, ele vai ver que tem um gigante assolando todos os seus irmãos, juntamente com aqueles soldados. E o que vai acontecer? Davi agora quer enfrentar esse gigante. E para ele enfrentar, primeiro ele tinha que passar por uma entrevista. E quem era o entrevistador para poder entrevistar Davi? O rei. E quem era o rei? Saul. Eu imagino agora Saul perguntando para Davi: você tem alguma experiência no campo de batalha? Eu imagine Davi olhando para Saul e dizendo: tá vendo essa marca aqui? É de urso. Tá vendo essa outra aqui? Tá até profunda, tá cicatrizando. É de leão. E por que por muitas das vezes Davi prefere amostrar do que dizer? Porque é melhor do que eu sair por aí falando 1000 palavras, é eu amostrar marcas e cicatrizes que eu vivenciei quando ninguém estava me observando. Davi então vai enfrentar o gigante. Você sabe a história. Ele corta a cabeça do gigante. Repita comigo. Ele cortou a cabeça do gigante. E quando o gigante cai por terra e a cabeça é arrancada, Saul vai ouvir uma coisa: o quê? Sabe aquele menino que você entrevistou? Sim, arrancou a cabeça do gigante. O que Saul agora vai falar? Manda ele vir direto para o palácio. Repare, aqui se inicia outra história. Por que se inicia outra história? É porque por vontade própria Saul está mandando Davi vir dentro do palácio. Mas só que quando Saul colocava Davi na primeira linha de frente para poder ir para a batalha, Davi era alguém que exercia com excelência e vencia a batalha. Mas e aí? Vai agora rolar uma música entre o ambiente. E qual música é essa? Que vai dizer que Saul matou 10.000, mas Davi matou 10.000? Repara uma coisa, a música foi capaz de mexer com o ego de Saul, ao ponto de Saul querer matar Davi de qualquer jeito. Repare, enquanto Davi está perto, a intenção de Saul é matar. Mas quando Davi está longe, a saudade bate. E Saul quer que Davi volte para dentro do palácio. Reparou? Quando Davi está perto, a vontade de Saul é matar. Mas quando Davi está longe, a saudade bate e Saul quer que Davi volte. E repare, quem lá atrás decidiu dar errado, agora está perseguindo quem decidiu dar. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: você não tem culpa, porque alguém lá atrás deu errado. Fica de pé, por gentileza. Talvez na noite desse dia você entrou por essas portas, porém só Deus sabe a forma a qual você entrou por essas portas. Porque cá entre nós, por muitas das vezes você é alguém que entra por essas portas com um sorriso no rosto, mas quem olha para você, vê você entrando, até diz: nem parece que ela está na prova. Nem parece que ele está vivenciando uma luta. E por que as pessoas sempre falam isso? É porque por muitas das vezes você é alguém que abraça todo mundo, mas na real, quem está precisando de um abraço é você mesmo. Quantas das vezes você é alguém que tem palavra de ânimo para poder liberar para muitas pessoas, mas quem está precisando de uma palavra para poder continuar é você mesmo. E por muitas das vezes você tem tirado forças da onde não tem para poder continuar caminhando, porque cá entre nós a vontade de parar já não é de hoje, já muito. E você fica se perguntando no questionamento para Deus: Senhor, por que eu vejo todo mundo rompendo e até hoje, o dia de hoje, eu não rompi?
Porque eu vejo todo mundo conquistando e até o dia de hoje eu não conquistei. Porque eu vejo todo mundo avançando e até hoje eu não avancei. Porque, Deus, eu vejo todo mundo sendo feliz e eu mesma não sou feliz. Porque cá entre nós, você até tá bem, mas no fundo você sabe que não está sendo feliz. E repare, isso tudo que você está passando, Deus está observando e Ele não está dizendo. Porque você precisa decidir uma coisa, o quê? Só dá para Deus fazer algo profundo quando você decidir sair do raso. Porque não adianta você pedir para Deus, Senhor, faça algo profundo, mas e os seus pés? Tá no fundo ou tá no raso? Senhor, salva a minha família toda, mas Deus está perguntando para você, mas e você? Você tá bem? Tá estruturado? Tá estruturado? Porque se você é a coluna, você tem que estar de pé e não deitado. Senhor, o Senhor não vai realizar o que sempre falou na minha vida. Ele até quer, mas não depende dele. Depende mais da gente do que dele. Porque a gente pergunta para Deus, Senhor, cadê a promessa? E Deus está perguntando uma coisa em cima da nossa pergunta. Me pergunte, qual? Cadê a estrutura? A gente pede tanta coisa para Deus e Deus está perguntando, eu até quero fazer, mas para mim fazer primeiro tem que ter uma estrutura. Senhor, eu não estou aguentando mais, as coisas só tá dando errado na minha vida. E cá entre nós, parece até que a gente está vivenciando a fase de José. Qual? Aonde tudo está dando errado. Mas repare, enquanto as coisas estavam dando errado na vida de José, era necessário ele chegar no lugar certo. José só chega no lugar certo porque lá no começo as coisas deram. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, até quando tudo dá errado, é sinal que Deus está te levando para o lugar certo. Deus agora cumpre o que prometeu na vida de José, porque as coisas lá atrás deram errado. Deus cumpre o que prometeu. O quê? Tornou ele o governador. Mas e aí? Deus fazia algo profundo ainda além na vida de José. Foi necessário Deus tratar do emocional de José. Por quê? Porque o motivo do teu sofrimento foi da sua própria família. José é governador, gente. Repare, José é governador, tem muito dinheiro, mas você vê ele indo em casa. Repare, os irmãos descem para o Egito. Quando chega no Egito, José reconhece os seus irmãos, mas seus irmãos não reconhecem José. E agora? José com uma palavra poderia matar todo mundo. E cá entre nós, José está de pé como governador, seus irmãos estão prostrados na sua frente. Com uma palavra, José poderia matar todo mundo. Mas aqui eu acho muito lindo, eu queria que você levasse isso para a sua vida. Por quê? É que com uma palavra José poderia matar todo mundo. Aqui eu imagino Deus observando essa cena e se perguntando, vamos ver se José sepulta essa mágoa ou se ele ressuscita ela. Eu vou de novo. Vamos ver se José sepulta essa mágoa ou se ele ressuscita. Deus sabe muito bem quantas das vezes você tem guardado mágoa de anos e ninguém sabe. Deus sabe quantas das vezes você até quer se entregar 100% para Deus, mas toda vez que você pensa em se entregar, você se lembra que um dia lá atrás você se entregou, mas logo em seguida você sofreu uma grande decepção. E a decepção nunca vem de quem está longe. Ela sempre vem de quem está. E você fala para Deus no diálogo, Deus, eu não quero me entregar para passar pelas mesmas coisas que eu passei lá atrás no passado. Porque a única coisa que você não quer é passar por uma grande decepção de novo. Porque você sabe que a última que você passou teve o poder de mexer com a tua estrutura
e você não achava que hoje estaria de pé. E a última coisa que você quer é passar por outra descer. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: se depender de mim, você não para. Diz mais uma vez: se depender de mim, você não para. Tem pessoas que até tá do teu lado e pode te ajudar. Tem pessoas que tá do teu lado e que pode te abraçar no momento mais difícil. Porque por muitas das vezes a gente está precisando é só de uma coisa. O quê? Um abraço. Porque no momento difícil de todo mundo, você sempre está ali para poder abraçar. No momento difícil de todo mundo, você sempre está ali com uma palavra para poder orientar. No momento difícil, você sempre está ali para poder sorrir. E cá entre nós, nem todo mundo que chora com a gente vai sorrir com a gente. Porque tem gente que tem mais prazer de estar perto da gente quando a gente perde do que estar com a gente quando a gente ganha. Diz para essa pessoa que está ao seu lado: Deus vai selecionar as pessoas certas para estar do nosso lado. E nessa noite eu gostaria de orar por você, que por muitas das vezes você tem tirado forças da onde não tem para poder continuar caminhando. Que entre nós, como eu já disse, a vontade de parar já não é de hoje, já é de há muito tempo, e você tem sustentado uma na marra, uma imagem como se tudo estivesse bem, mas a tua alma está gritando e está pedindo ajuda. E Deus está perguntando para alguém nessa noite: até quando vai manter essa marra como se tudo estivesse bem, se todas as vezes você me pede ajuda? Eu também gostaria de orar por você, que por muitas das vezes você é alguém que abraça todo mundo, mas na real quem está precisando de um abraço é você mesmo. Por gentileza, vem aqui na frente. Eu também gostaria de orar por você, que por muitas das vezes você é alguém que está vivenciando a fase de José. Qual? Aonde tudo está dando errado e você não está sabendo lidar com esse momento. Precisamos entender o que é a fase do choro e precisamos compreender o que é a fase do sorrir. E cá entre nós, primeiro a fase do choro e depois a fase do... Só dá valor ao período do sorrir quem soube valorizar e aprender com a fase do choro. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: chora tudo que tem para chorar hoje. Diz mais uma vez: chora tudo que tem para chorar hoje. Porque quando chegar o período do sorrir, posso te falar uma coisa? O período do sorrir tem o poder de apagar certas lembranças lá de trás que te fizeram chorar por muitos dias. Feche seus olhos, por gentileza, a igreja é ligada. Feche seus olhos, por gentileza, a igreja é ligada. Os olhos fechados, louve comigo. Espírito Santo, ore, leve, que eu preciso. Espírito Santo, se as palavras o quê? Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude! Me ajude! Não sei! Daquele Espírito Santo,
vem. Estou clamando. Só que estou meu coração, mas levanta a mão para cá, por gentileza. Amantíssimo Deus, bondoso, glorioso Pai, Senhor, vem entregar tua filha nas suas mãos. Pai, tu sabe que a tua filha precisa e necessita, Pai, que nessa noite que o Senhor possa pegar na mão da tua filha com a tua mão forte, Pai, que o Senhor venha jogar por terra, Pai, tudo aquilo que não provê de ti. Tu sabe que a tua filha precisa e necessita, Pai, que nessa noite, Pai, que o Senhor venha, Senhor, guardar a mente e o coração da tua filha, Pai, que da mesma forma, Pai, que o Senhor guardou a casa de Jó, Pai, que o Senhor venha guardar o coração, que o Senhor vinha abrir a mente, que o Senhor vinha jogar por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que o Senhor vinha jogar por terra, Senhor, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, Pai, que o Senhor vinha jogar por terra, Pai, que o Senhor vinha mandar Miguel para poder pelejar e entrar na guerra na tua filha, Pai, que todo desânimo venha cair por terra, Pai, tudo aquilo que estava dando errado, eu profetizo que nessa noite vai passar a dar certo, Pai, tudo aquilo que estava acorrentado, eu profetizo que toda a corrente vai cair por terra, Pai, tudo aquilo que estava bloqueado, Deus, eu profetizo que nessa noite o Senhor vai desbloquear, para que a tua filha venha fazer tua vontade cada vez mais e mais com ousadia, para que a tua filha venha ser, Pai, a tua serva, Pai, de perfeita maneira, Pai, que a tua filha só venha fazer tudo, mas tudo dobrado para a tua presença, para que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo na tua filha, para que o Senhor venha levantar a tua filha com ousadia, para que o Senhor venha levantar a tua filha, Pai, para poder ser a diferença, Pai, nessa redondeza, para que o Senhor venha jogar por terra, Pai, tudo aquilo que tenta para a tua filha no meio do caminho, Pai, tudo aquilo que tenta, Senhor, até mesmo, Pai, desanimar a tua filha no meio do caminho, que nessa noite venha cair por Pai. E que o Senhor venha dar vitória à tua filha nessa noite, Pai. E tudo aquilo que tentava aprisionar tua filha, Pai, nessa noite o Senhor joga por terra, Pai, toda lembrança do passado que tenta, Senhor, vir no presente, Pai, que nessa noite que o Senhor venha jogar por terra, dá vitória à tua filha, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.